Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Esse episódio está recheado de boas informações, de boas energias, mas antes de eu apresentar a minha convidada aqui, eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia em educação musical para donos e donas de escola de música que querem realmente ampliar os seus negócios e terem melhores resultados na sua escola. E hoje, quem eu trouxe aqui, eu vou até ler aqui o currículo dela, porque é tanta coisa boa, ela faz tanta coisa interessante e realmente necessária para a nossa sociedade pianística do Brasil e do mundo, que eu vou contar para vocês aqui quem é a minha convidada. Primeiro, toda a descrição do trabalho dela. Ela é mestre em piano, professora de piano, presidente da WPTA Brasil, especialista em repertório erudito, com alunos premiados em concursos, conhecida por seu olhar profundo e humano no desenvolvimento técnico e interpretativo. Jane Gonçalves, seja muito bem-vinda ao Pod Cíntia. Estou muito feliz que você está aqui. Obrigada. Nossa, eu agradeço muito o convite. Que gostoso. E eu agradeço bastante o convite. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. E eu ainda vou ser a sua mentoranda, tá? Pode deixar. Tá, seu trabalho é fantástico. Seu trabalho de empreendedorismo, no piano, na música. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim. Obrigada, Jane. Você sabe que a admiração é recíproca, né? Olha, nós conversamos tanto já aqui fora das câmeras, que eu falei, Jane, olha, isso vamos deixar para contar lá dentro do episódio. Essa história vamos deixar para contar lá. Então tem muita coisa boa aqui. Mas para começar, eu queria saber como que você começou a estudar piano, com quantos anos? Tinha músicos na família? Não tinha? Como que surgiu esse interesse para Jane? Na verdade, eu comecei a estudar piano com 7 anos de idade. Minha mãe me colocou no piano e começou meus estudos pianísticos, né? Era uma criança que eu considero que tinha, vamos dizer, uma aptidão, né? Tinha toda uma condição. Aí, continuei a estudar piano, desenvolvendo muito bem, só que aos 10 anos eu passei por uma coisa na vida que é diferente do normal. E eu vou contar assim, por que é importante? Para você, professor de piano depois, você se inspirar, que na vida da gente, às vezes coisas muito difíceis faz você crescer. Sim. E se superar. Então, eu era uma criança bem desenvolvida, super no piano, e de repente fui fazer ali na escola de música, lá na antiga FAMES, né? Escola de música, já era aluna dela com 10 anos, muito boa, interessante o trabalho. Só que aí meus pais separaram e aconteceu aquela tragédia financeira na família. Meu pai separou e começou a disputa, quem vai morar filha, com quem, mora com mãe, com pai. E financeiramente ele tirou a gente de toda uma estrutura financeira muito, que era boa, de repente. Aí perdemos a condição financeira. Você era filha única ou tinha irmãos? Não, tinha 2 irmãos, Tá. A família se separou e foi aquela separação trágica. Sim. Que atingiu totalmente a família. Você tem uma noção? Até inglês eu fazia, tirou do inglês, todo. Foi realmente uma coisa muito grave. E o piano ficou assim, uma aluna que tinha toda uma estrutura familiar, acabou a estrutura familiar. Minha mãe ficou numa situação muito grave, teve que começar a trabalhar, e eu fui morar com meu pai em Cachoeiro, aquela coisa de vai do piano, sai do piano, e lá tive uma madrasta, que eu passei por coisas na minha vida bem interessantes, que eu fui morar com meu pai, e lá eu estava piano, e ela falava que piano era coisas para meninas dondocas, que não deveria. Então, na hora de eu ir para aula de piano, ela não deixava, mandava passar a roupa da casa. Vou contar essa história, parece uma gota, Jane. mas é uma realidade. Total, eu não sabia disso. Sim, uma coisa que nem eu conto, né? Mas eu vou contar para estimular, claro. Que eu acho que se estimula, você vê que você, depois com garra, persistência, consegue, né? Sim. Então eu lembro que ela mandava passar a roupa da casa mesmo, que ela achava que uma moça bem prendada deveria saber os serviços domésticos. E lá vai a Jane passar a roupa da casa e etc. Então foi uma coisa assim, que em vez de Jane estar no piano, eu tinha que ajudar a cozinhar, a lavar. Não que seja ruim. Claro. Não é isso a questão é mesmo que meus estudos pianísticos ficaram assim, oscilando. Aí depois eu voltei a morar com a minha mãe, aí retornamos os estudos, e sempre naquela coisa de oscilar. E devido a questão financeira muito, muito difícil, o quê? Jane começou a dar aula de piano com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, entendeu? Com uma professora que era a Reni Matos, que foi uma pessoa muito legal, que me ajudou. Jane, vamos estudar piano, vamos dar aula de piano. Que aí você vai conseguir ter seus aluninhos e começar a ter uma melhora de vida. Sim. E aí comecei a dar aula com 15 anos de idade, você entende? Então foi uma situação assim, atípica, né? Sim. Atípica do normal. Então a Jane, que tinha os estudos todos regulares, ela teve que passar por sai, volta, vai. Mas foi importante pra minha vida depois, muito grande, pessoal, entendeu?
entendeu? Pra sua disciplina. Foi depois. Pra ser Né? superação mesmo. Então, comecei a dar aula de piano, depois eu acabei casando muito nova. E ia cair, meu marido, não, você vai fazer realmente o piano. Que eu fui fazer jornalismo na faculdade. Seu marido foi um grande incentivador. Foi, ele é é incentivador. músico? Não é músico? Não, mas ele Tá. via que eu sempre gostava daquilo ali e eu amava realmente. Só que eu não tinha a questão do ambiente, como hoje eu acredito nisso, né? Sim. Então, não, você dá aula de piano, vamos fazer isso. E vai fazer a faculdade de piano. E aí eu voltei a fazer realmente música como querendo realmente como profissão. Porque se você não está inserido no meio, gente, de um ambiente que te estimula isso, você vai para outro caminho, sabia disso? Sim. Então é todo um caminho que você faz. Então e depois a Jane foi fazer faculdade. E aí eu vou fazer música e fazer realmente de forma muito séria mesmo. Mas sempre trabalhando muito. Sim. Nunca pode ser uma Jane que eu vou ficar estudando muito. Eu tinha que estudar o tempo que eu tinha que muito que trabalhar. Foi importante. Que bom. Foi importante para mim depois. E você com certeza melhorou aí o sustento da família e, Com né? certeza. E trouxe uma qualidade de vida melhor para todo mundo Foi. por meio da música. Eu já me identifiquei aí, você sabe disso, sim, né? Sim. Porque eu também tive muitas dificuldades. Meu pai teve um AVC quando eu tinha 1 ano e 9 meses. Minha mãe foi conduzindo a casa. E aí, com 15 anos, eu também comecei a dar aula. Sim. Porque a gente precisava de dinheiro. Precisava, né? Aquela idade precisava de dinheiro. Logo eu ia entrar para a faculdade. Como que vai pagar? E a música trouxe esse sustento, né? Sim, Como é sim. importante, então, para o profissional da música, para quem está nos ouvindo, ver como o nosso trabalho, ele liberta as famílias, né? E traz alento para as famílias mesmo. Isso. E o importante também que eu vejo é você começar a dar aula, mas depois não parar. Sim. Você não pode ficar naquele conhecimento apenas que você tem. Então, você vai buscar algo muito mais. Então, foi isso que eu fiz também. Eu comecei de uma forma e fui mudando no decorrer dos anos. Eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero ser uma docente professora. Aí começou um desejo realmente de melhorar cada dia mais. Isso até hoje, né? Eu não quero ser a mesma Jane daqui 3 anos que eu dou aula hoje. Eu quero daqui 3 anos dar aula diferente. Esse é o meu objetivo de vida. Não ficar no mesmo lugar, não é ficar no lugar comum. É realmente sempre melhorar. Maravilha. A gente estava conversando isso um pouquinho aqui nos bastidores, de como a gente aprende com os nossos erros, como nós aprendemos com as situações que a gente tem no dia a dia e nós lidamos com pessoas. Sim. E isso é muito importante para as famílias que a gente atende, para os alunos, né? No seu caso, você atende alunos do mundo todo. Sim. Você trabalha tanto online quanto presencial. Então, olhar para isso e como você teve essa sua história de família, que uma família que em algum momento se desestabilizou, você tem essas famílias e é tão importante você ter esse acompanhamento com as famílias. Vamos falar já um pouquinho disso, falando já dessa sua doutrina aí no piano, né? E no piano erudito, o quanto você luta por isso no nosso país, o quanto você exporta alunos, o quanto você tem alunos vencedores, o quanto você organiza essa estrutura didática dos seus alunos, da sua própria metodologia e como que é a sua relação com as famílias dos alunos, porque eu acho que isso é um grande desafio dos professores, né? Trazer a família para junto de você. Então, como que você estrutura isso? Que eu acho que isso é uma das cerejas do bolo da sua metodologia e do sucesso do seu método. Sem dúvida. A Jane, no passado, ela pegava uma criança, ela dava uma aula direitinho, certa, correta, mas não tinha envolvimento da família. Eu apenas falava, tem que estudar. Eu falo para uma criança, você tem que estudar. Nunca uma criança vai estudar por ela mesma. E nem adolescente também, que é o que eu digo mais, porque ela ainda está em formação como ser humano ainda, ela não está formada. Então ela tem que ter um pai que vai auxiliar. Uma criança, vamos falar a verdade, abertamente, nem, gente, escovar os dentes, ela vai escovar. Não mesmo. Se você não ajudar. Imagina uma criancinha que nós vivemos um país que o piano não é o centro, não é mesmo. Então imagina, vai pegar uma criancinha de 7 aninhos, vai chegar em casa e vai ficar só no piano. Não vai. Existem alguns casos esporádicos, mas não é a realidade. Mesmo assim, se a criança estuda, se tiver um pai acompanhando realmente de forma eficaz, a criança vai ser outro salto. Então, isso eu aprendi que não existe criança que vai fazer sozinho. Você pode pegar a literatura dos grandes esportistas, dos grandes músicos, a família está sempre apoiando. Se não tiver família, é tão mais difícil. É quase assim, meio irreal. Tem que fazer. Então, eu oriento aos pais. Seu filho vai tocar, você precisa estar com ele, precisa ajudá-lo, ainda mais uma criança pequenininha. Então, hoje eu dou aula para crianças, quando eu dou aula para crianças com os pais, assistindo a aula, aprendendo também, ajudando a criança e adolescente a vencer seus próprios limites, aprendendo a realmente que o segredo é estudar. É o estudo que vai fazer ele realmente chegar a lugares maiores, né?
É dedicação. Não dedicação, não é genialidade. Pode ter aptidão. Mas se não estudar, não se é não o melhor que dedicação. vai chegar. Não é o melhor, é o que tem realmente mais dedicação. É o mais obstinado. E como é ser obstinado? Nós vamos levar ele a isso. Entendeu? Sim, com certeza. Jane, o que significa estudar técnica com consistência? Como que o aluno estuda essa técnica com consistência, com acompanhamento? Olha, o que acontece, assim, já que existem muitos mitos em torno do piano. E eu divulgo muito claro o que é piano iniciante, o que é piano intermediário, o que é avançado. E para mim é igual colégio, né? Cada coisa tem seu momento, né? De falar gato, lata, depois aprende a fazer frases, depois aprende a fazer textos. O piano é a mesma coisa. E às vezes a gente quer exigir com o aluno já no início, que logo tem um fraseado excelente. Isso é condicionado, é aprendido. Igual no português também. Então eu acredito numa sequência muito lógica. E eu organizo isso de forma a ficar mais claro. Senão ninguém toca piano. Sim. Ninguém toca piano no Brasil, como a gente vai fazer então? Então tem que organizar essa metodologia e mostrar que é possível para todo mundo tocar. Lógico que vai ter uns que vão ter uma aptidão maior do que a outra, mas é possível tocar piano e tocar bem. Isso é possível para qualquer pessoa. Só que é lógico, com toda uma organização. Então a questão técnica é entender bem como funciona o seu aparato muscular mesmo. Como funciona também a questão do cérebro em relação ao aprendizado muscular, isso aqui, ó, da sua mão. E organizar isso de forma didática, isso. Entende? Sim. Então, se eu vou trabalhar com a criança já, tudo tem hora certa. A hora certa é de trabalhar a motricidade dos 2 dedinhos, vai expandindo para 5 dedos, vai fazendo a forma de mão, depois tem a questão técnica de escalas, de arpejos. Qual a hora certa de fazer isso? Tem toda uma hora certa. Senão você atropela o aluno que acaba botando as coisas na frente, né? Então, tudo organizado, faz tudo sem sofrimento. E de uma forma muito eficaz, que pode ser feita como é feito lá fora, né? Sim. De forma internacional. Sim. Jane, quais foram as suas principais influências dos seus professores ou dos masterclasses que você participou? Quem que você olhava e falava assim, poxa, ele tá fazendo isso, tá dando certo, deixa eu sentar perto dessa pessoa, olhar e fazer isso. Porque eu percebo que você é uma pessoa muito aberta ao novo, muito aberta a conversar com as pessoas, a trazer o seu ponto de vista, mas também ouvir os demais pontos de vista. Quem que são as suas referências? Olha, grande referência para mim realmente foi o Senise, que o Senise eu devo muito a ele, que quando eu realmente fui ao Rio, eu vi o trabalho do Senise, né, que fez em gerações de pessoas tocando livro muito alto. Isso é um trabalho que não era um aluno só, eram vários. Então eu falei assim, eu quero assim, um dia chegar a um pouquinho do que ele foi. Então eu ia no Rio, eu fazia mestrado, e eu ia na casa dele fazer aulas particulares, e eu vi dando masterclass, eu queria ver como ele dava aula, eu queria aprender como ele fazia, eu assistia aquele ali com um olhar muito atento. E ele era muito humano também, aquela escola da frase também. E outra expressão também é o grande Amaral Vieira, né? Sim. Amaral Vieira é uma referência. Ele me ajudou a organizar a questão da metodologia das peças eruditas. Às vezes eu queria pegar uma peça e já ensinar tudo de uma vez para o aluno, um nível muito avançado no caso, né? Falei, não, já pode se organizar esse nível de ensino. Cada momento a peça tem na fase de aprendizado de leitura, depois vai para outro estágio de amadurecimento. Então, são pessoas que eu tenho uma grande admiração, que é o Senise e o Amaral Vieira. Há um tempo atrás, o professor Maurici Martin, da Unicamp, querido, né? Ele é uma pessoa. Um querido. Ele veio aqui no podcast e ele falou da dificuldade que os professores da academia, hoje os acadêmicos, estão encontrando nos alunos que estão chegando para estudar piano na faculdade. Ele falou assim, os alunos estão chegando hoje muito inferiores do que chegavam há alguns anos. E eles estão saindo como, na verdade, a gente recebia os alunos antigamente. Então, a comunidade pianística do Brasil, ela vem perdendo qualidade do nível técnico, do nível de amadurecimento. E nós estávamos falando isso e você constatou, e eu concordo com você, que a questão está ali na iniciação e no intermediário. Você pode aprofundar com mais clareza e como realmente quem estuda do assunto, falar um pouquinho sobre isso? O que você vê, né, esses erros e essas lacunas que realmente não são preenchidas? Olha, essas lacunas são muito grandes. Eu afirmo bem claro que o problema é o iniciante e o intermediário. Por que isso? Os professores pararam de dar programa. Não se ensina mais bar, não se ensina mais sonatina clássica, fica num eterno piano iniciante. Do iniciante, ele acaba caminhando só para música, nada contra, que eu também uso, músicas de filme, músicas de
de desenho animado e não aprofunda questões técnicas, não aprofunda o uso de um repertório erudito, Ana Madalena Bach, sonatinas de Kulau, de Clemente, invenções de duas vozes, parou de dar isso. Se rotulou que o aluno não quer isso, aí não dá. O que acontece com o estudante de piano no Brasil, então? Ele não faz nada disso, mas quando chega na adolescência, ele descobre que esse é músico. O que ele faz, então? Já tem uma imensa lacuna, não tem, ele corre lá, pega alguma coisa para estudar, né? Ele tem às vezes uma aptidão, ele toca lá um período de fuga, faz prova para a faculdade, ele passa e entra com um buraco imenso no aprendizado. Que o piano intermediário teria que ser quantos anos, né? Sim, em torno de uns 5, 6 anos, pode ser até menos. Eu comecei com 7, me formei com 18 então, no você passou por conservatório. toda uma questão de passar, no caso do Bach, né? Ana Madalena, depois 2 vozes, 3 vozes, ele teve um buraco. Então, ele entra na faculdade com um buraco. Então, o piano avançado pega um aluno com sequelas. Não que ele não tenha talento ou aptidão, mas ele entra com problemas. Aí chega lá os rótulos, não tem talento, não sei o quê. Não é o caso, é o buraco que existe no ensino do piano iniciante, intermediário, culpa de quem? Professores de piano, fiquem atentos a isso. Dá o programa, falam que o aluno não quer sim. Você que às vezes rotula, eu posso provar isso, que os alunos, se eles forem motivados a fazer, eles querem fazer. Entendeu? Sim. É que às vezes não conhece, não tem um ambiente preparado para isso. Você entende? O aluno, ele toca aquilo que ele vai conhecendo. Então, a gente tem que ser responsável por poder apresentar um programa, recitais, tocando Bach, tocando peças clássicas. Isso vai querendo o quê? Ele vai conhecendo o universo. Lógico, ele não conhece, vai querer tocar algo que ele não conhece. Claro. Então, você vai criando o ambiente para isso, entendeu? Eu lembro que meu sonho era tocar valsa da dor, porque eu vinha as outras pessoas tocando, porque eu tinha o exemplo, né? E era meu sonho, realmente toquei, ganhei concurso com essa música, mas isso era um desejo porque eu tinha esse exemplo. E quem tem que propiciar isso são as próprias escolas, os próprios professores, porque os alunos não têm essa informação fora. Lógico, não tem. Né? E eles adoram, afirmam isso a vocês, adoram. Quando eles vão conhecendo, tem um ambiente, no meu recital, eles já sabem. Eu já assisti seu recital. Se o aluno, mas agora tá cada vez mais assim, vai subindo o nível, né? As minhas crianças hoje em dia, todas elas, a maioria já com seus 8, 9 aninhos, estão com duas vozes. Mas como foi isso? Mudando a metodologia e aprimorando. Nunca me fechando, achando que está excelente. Não, pelo contrário. Então elas já sabem, se eu usar a música de assim, mais assim, elas sabem, eu não estou muito bem, não, já não estou usando isso porque eu não estou muito bem. Então elas querem tocar Vila Lobos, elas querem praticar sonatina, elas adoram, porque estão vendo um ambiente, foi criando um ambiente para isso, entendeu? Sim. Entendi. Jane, você me disse que tinha uma história para contar sobre Paris. Quero saber dessa história agora. Olha, eu vou contar porque é o seguinte, às vezes nós temos a síndrome do patinho feio aqui no Brasil, né? Nós nunca somos... Foi muito importante para mim, foi em 2018. Eu estava em Vitória, fase muito difícil da minha vida, pessoal, assim, no caso, e tive um convite de um flautista chamado Eduardo Rosa. A escola cortou, ele fazia flauta e ele fazia um concurso, que era de aprovação dele, do diploma dele para a virada de ano. E ele tinha reprovado um ano, falou, preciso de alguém que me ajude. Ele lembrou de mim, que eu dei aula na faculdade de música na época. Falou assim, já eu te contrato, vou levar você para Paris para poder me ajudar a fazer esse concurso. E na época eu pensei assim, eu vou. Aí fui. Quando eu chego, eu vejo o programa dele tocando, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma estratégia para ele vencer aquele concurso. Ele tinha que passar no concurso e ir bem. Então, eu tinha um mês para poder fazer ele sair de um nível. Ele é uma pessoa muito talentosa, mas estava com o estudo desregulado. Então, ele queria que eu fosse realmente para organizar, para ajudar ele com o concurso dele. Então, eu cheguei lá, eu tive que estudar tudo dele, a metodologia, como fazer, como se desafiar, como chegar lá. Então, eu criei estratégias de estudo, eram 7 horas de estudo por dia com ele. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi assim, falei, toca para mim o programa todo, vamos ver como que está seu programa. Aí, quando acabou de tocar, eu falei assim, rapaz, que situação difícil. Eu falei, gente, você quer vamos tomar um café? Eu falei, não, eu não quero café não, eu quero algo muito forte. Porque o que você tocou agora, a gente vai ter que ter uma estratégia muito eficiente. Aí ele brincamos assim, e foi um mês fantástico, Cíntia, que eu organizei o estudo, não sou flautista, mas tive que entender o que é a flauta de alto nível, me questionar o que é isso, organizar o estudo dele. Durante aquele mês que eu fiquei ali, dentro do conservatório ali, da academia ali de Paris, que eu pude ver professores fantásticos, mas ver que não é tão diferente do que eu podia fazer. E quando ele fez a prova dele, até a estratégia de palco, como fazer a prova dele, como seria,
todo foi planejado de forma muito eficaz. E aí ele fez a prova dele, ele ganhou o concurso, foi chamada assim, com menção honrosa. No ano seguinte, eu fui de novo a Paris, e novamente, dessa vez ele foi assim, além disso, ele ficou em primeiro lugar entre 150 candidatos. Nossa. Então, na verdade, ele conversou comigo, Jane, você tem uma metodologia que organiza, não é só dar uma boa aula, é você botar a pessoa para cima, você tirar ela de um estado, às vezes, meio para baixo, e erguer ela. Então, ali, quando eu fui ver professores excelentes, mas eu vi que também a gente não está tão além. O que falta é incentivo, é acreditar que a gente é capaz, que a gente é metodologia. Eu achava que nós somos inferiores, quem sou eu perto? Quando eu cheguei lá, assim, gente, o conhecimento, mas quando eu fui também em Paris, eu bebi do conhecimento. Eu assisti todas as provas que você imaginar que eu podia. Eu assisti todos os eventos de provas mesmo, para poder ver como que era o nível do estudante ali em Paris, no caso, né? Assisti tudo que você imaginar. Eu pude analisar e voltar com outras referências e ver que se nós aplicarmos, tentarmos, ou você sente e chora, ou você tenta mudar uma realidade que não vai mudar a realidade, mas você pode inspirar pessoas. Sim. E ver que é possível alunos chegarem lá. O que acontece é a mentalidade é diferente. E tem que ter uma metodologia de técnica, de estudo muito mais sério, desde pequenininho. Não adianta ser, tem que ser desde pequenininho e metodologias corretas, entendeu? Pensar diferente. O problema realmente é lutar para isso. É dizer que é possível. O problema é a mentalidade da família brasileira, mas a gente vai inserindo, vai conseguindo resultados que até hoje eu me surpreendo, né? O que está acontecendo é fantástico. Eu adoro ver seus alunos tocando, conheço vários deles, alguns deles já foram estudar na minha casa. Às vezes a Jane, eles estão lá em Piracicaba, eu moro no interior de São Paulo. Cíntia, tem um aluno aí, ele precisa de um piano para estudar, pode estudar. Falei, com certeza, a hora que quiser, portas e janelas abertas. E realmente eu vejo essa dinâmica. E eles estudando, eles se dedicando, eles realmente estudam. Eles não sentam no piano para brincar. Mas é ensinado, tá? Eles sentam para estudar. É ensinado, não foi ele. Não seria... Eles não aprendem, não nasceram sabendo. Não. É envolvimento com os pais, com todo mundo. Você vê a Olivia, Gracinha, os pais envolvidos até hoje, tem 14 anos, ela é uma graça. É a Sara, o Estevam, tem a Marina Brandão, tem a Patrícia Mazar, que mora lá em Rondônia. Tá. Você vê, olha que bonitinha. A Patrícia mora lá em Rondônia e ela é uma aluna que já ganhou assim, vários prêmios também. E ela é aluna online, ganhando concurso também. Olha que nós criamos uma estratégia interessante. Ela é um estudo solitário, o piano, né? Sim. Então, ela tem 16 anos de idade. O que eu fiz assim? Eu te estimulo, às vezes, eu falei, Patrícia, faz grupo de estudo com o Estevam, mesma idade. Os dois têm 16 anos de idade. O que eles fazem? Eles fazem chamada de vídeo, deixam o som mutado e ficam lá estudando juntos, coletivamente, com a câmera ligada. Às vezes, quando um escuta o outro, para quê? Para incentivar. Sim. Então, mesmo com as distâncias imensas do Brasil, a gente tenta criar o quê? Motivação para eles prosseguirem, né, nos estudos. Então, a gente vai criando estratégias para todo mundo fazer, mesmo com tantas distâncias, né? E é o que o adolescente adora, fazer uma chamada de vídeo, conversar com alguém. Então, eles fazem isso estudando. Lógico. Jane, e tem uma diferença de o aluno tocar com sensibilidade, com expressão, e dele tocar mecanizado e robotizado. Como que você faz para, que eu sei que o seu método tem toda uma expressividade, como que você faz para tirar essa robotização, realmente? Olha, primeiro, o que é um fraseado, no caso, né? No caso, um piano. Quando você vai tocar piano, não falo de forma muito simples. Eu falo de forma muito simples, eu sou uma pessoa muito objetiva. Sim. O que é frasear? Tocar notas mais altas e mais baixas. Ó, se eu falasse com a voz na mesma altura, ó, tá vendo? Então, no Fica caso, monótono. no caso mesmo do classicismo, do barroco, existe o quê? Regras, né, de cada estilo musical e existem formas de tocar. Então, no caso, a gente tem que ensinar a criança desde o iniciozinho o que é. Primeiro, você vai ensinar a coisa motora, depois começa a fazer dinâmica. O que é o fraseado depois? Isso a consciência de que as notas são pressionadas diferentes. Primeiro, você vai estimulando ao mecanismo físico. Existe uma pressão física que é feita ali. Então, eu primeiro explico a ciência do movimento de forma clara e lúdica como criança, né? Não é falado, eu vou falando, ó, aqui é mais macio o som, aqui você cresce, aqui é o ponto culminante, e vou realmente marcando mesmo, aqui é mais alto, aqui é mais baixo. Depois ele vai entendendo que esse som que seria mecânico é porque está pressionando igual, está duro. Mas se você ensinar que os dedos vão se mover de forma diferente, ele vai aprendendo. E lógico, depois vai criar uma coisa muito mais profunda, né? Muito mais ampla no piano avançado. Mas com a criança vai aprendendo que os dedinhos vão pressionando de formas diferentes. Sim. De forma muito clara e simples, né, Cíntia? Numa linguagem que a criança entenda. Fácil, lógico. Que eu me questionar, poxa, a pessoa não tem musicalidade, mas o que é ter musicalidade? Ela nasce assim, ela já é musical naturalmente? Não. Como que ela vê se ela não tem, gente? Ela é condicionada. Primeiro ela vai tocando me ouvindo muito. Nessa fase eu toco muito, ela vai me imitando. É uma imitação do que a gente faz. Porque ela escuta o som que eu faço, ela vai imitando e eu vou
dando consciência do que ela faz manualmente. Entendeu? Consciência física mesmo. Faz assim que o som sai. A gente sabe que mecanicamente, se eu pressiono a nota de forma relaxada e ela é devagar, o som sai mais bonito. Se eu ataco mais rápido, o som sai mais duro. Sim. Então depende do tipo de ataque. Então a gente vai ensinando devagarzinho, aos poucos, para a criança, ou adolescente, ou adulto que seja, no caso. Essa consciência motora também. E depois vai ampliando isso para entendimento. O que é frase, o que é texto musical, o que é estilo, né? Entendeu? Jane, agora tem algo muito expressivo na sua carreira que eu venho acompanhando bastante, eu estou sempre ali olhando, que são os seus alunos que são grandes vencedores de concursos. Quando um aluno chega para você, já é esse objetivo, ele prestar concurso? Não é? Como que você vai olhando quem tem aptidão, quem não tem? E como que é essa preparação? Eu acho que um último que todo mundo aí do Brasil acompanhou, eu fiquei ali atenta, foi o Estevão, que ganhou o programa Prelúdio da TV Cultura. Acho que um dos maiores concursos que nós temos aqui no país, que é um concurso televisivo, muito expressivo, com grandes jurados. Então, como que é essa preparação desde que o aluno chega para você, até realmente ele chegar num concurso, independente se ele vai ganhar ou não, mas até quando ele está aqui naquele momento de concurso mesmo, de prova, né? Olha, geralmente os alunos que eu tive, né? Tem alguns que se preocupam para isso agora, mas antes não. Acredito que o concurso para mim é um motivador para estudar mais. O concurso de piano, assim, existe concurso que é para motivação. No Brasil, a maioria dos concursos é para motivação. Souza Lima, temos vários aqui no Brasil, mas é para motivar. Então, quando você leva uma criança para um concurso, é para quê? É para poder estudar mais, estudar de forma mais séria, enfrentar ali. Não é, vai ter que ganhar. Não, ela vai participar de forma séria ali, uma preparação igual a natação. Sim. Não é assim que começa, Claro. né? Ninguém, uma pessoa que vai ser depois um nadador mesmo, ela começa o quê? Competindo, mas não é no sentido assim, arte, competir, tem que fazer para motivar. Então, o concurso para mim é uma estratégia muito importante para a motivação dos alunos. Tá. Então, na verdade, não foram eles que me procuraram, é o contrário. É o que eu falo, vamos fazer. O seu filho tem uma aptidão. Né? Ela apresenta esses traços. Vamos fazer? Então, eu vejo se a família reage de forma natural. Eu explico que não é para ganhar. Não é melhor que ninguém. Os candidatos têm que ser. Existe uma parceria, um respeito por todo mundo que está ali presente. Então, se eu sinto que é tudo muito saudável ali, nós vamos para os concursos. Aí é lógico, eu preparo muito, muito sério. Eu não vou brincar de fazer concurso. Eu estudo muito o repertório. Eu estudo o perfil do concurso. E é muito importante que eu cresça também com isso. E eles crescem também. E isso gera o quê? Uma motivação num país nosso tão assim, carente de motivação em relação ao piano. Então, o concurso também é uma estratégia muito importante, entendeu? Então, eu preparo de forma muito séria mesmo para fazer isso com uma motivação e seriedade também, e respeito aos pais, aos alunos também, entendeu? Porque é uma participação total da família. É da família, o envolvimento. Entendeu? Da família, o envolvimento. Para mim é muito importante, porque se ele for no futuro querer ter uma possível carreira, o concurso para ele vai ser muito importante. E depois ele não vai fazer música profissionalmente, não há problema nenhum, porque foi assim, ele se motivou, ele vai aprender a superar os seus próprios desafios. Então foi ótimo também. Então não tem nada a perder. Como que você desenvolve essa resiliência, esse foco nos seus alunos? Porque isso é muito importante, como você acabou de falar, para a vida. Se ele não for seguir a carreira musical, se ele não for seguir a carreira pianística, essa disciplina ele vai levar para a vida. Como que você trabalha isso neles? Olha, eu acho assim que eu boto muita meta e organização. Isso é importante, eu acho que para todo mundo, né? A organização é saúde mental, tá, gente? Quanto mais desorganizado, mais você fica infeliz. Então, a organização para uma criança, a organização para um adolescente, para um adulto é importante. Então, os alunos, a gente vai descobrindo isso, eles gostam de metas de organização. Quanto mais o professor organizado, ele tem que ter um objetivo claro. O que eu preciso da próxima aula apresentar para a Jane? Então, é importante para ele. E mesmo que o aluno seja músico, no caso, eu tenho casos incríveis que eu conto, né? Eu tenho um aluno meu que foi aluno na adolescência, ele parou, fez medicina e agora fora da medicina ele faz faculdade, ele quis voltar pro piano. Por quê? Já não preciso do piano, porque o piano organiza a minha disciplina. Você vê que o piano para ele foi um marco para a vida dele, independente de ser pianista, tá? Sim. Então ele cria o quê? Uma organização mental, que é muito importante, entendeu? Sim. Jane, conta alguma história aí de concurso, de algum aluno que foi para concurso, que às vezes você achava que não ia dar certo e deu certo, ou uma história também que, poxa, esse eu tinha certeza e esse não deu tão certo, falhou em algum momento. Ai, gente, olha, Tem tanta história para contar? Tem muita história para contar, mas só que eu fico feliz é que
nossa, eu não posso reclamar, não. Eu sei que todos ganham, eu tô procurando. Não depende de ganhar, mas a gente prepara com tanto capricho que a gente vai. Só de talento. Não, vai. Às vezes, né, terceiro lugar, pra mim já é vitorioso, gente. Terceiro, segundo, primeiro, não tem importância isso. Você sabe que eu fiz 2 concursos de piano. Um eu ganhei primeiro lugar. Que legal. E o outro eu ganhei segundo, porque a nota pro primeiro era só acima de 9. E a minha nota foi 8,9, não teve primeiro lugar. Então eu falo que eu ganhei primeiro. Olha, porque não é só você estar ali participando, olha, já é uma grande conquista. Tem uma história que eu gosto agora, que é recente, né? No ano passado, eu ia viajar com 3 alunas que foram fazer aquele concurso Elígia Amadio. Foi o primeiro concurso para mulheres solistas de orquestra, para mulheres. Isso foi em Belém. Sim. E eu ia tocar, era a Patrícia Mazak, que queria tocar, a Olivia e a Sara, as 3 foram finalistas do concurso. Tá. E tá lá a Jane, fazendo o segundo piano. Elas são amigas, né? São, não, a gente tem uma amizade entre nós, a gente cria uma amizade. Sim. E eu competia entre si, mas era amizade, né? Sim. E vai a Jane no dia da viagem, passagem comprar para Belém. Caio no banheiro, passando óleo corporal da Natura. Caio no banheiro, quebro minhas 2 mãos. Ó, tem cirurgia aqui, ó. Eu lembro dessa Quebrei história. minhas 2 mãos e a Jane, olha, eu chorava, porque não estava nem pensando na minha dor, pensando nas minhas alunas. Sim. Meu Deus, vamos pro concurso, quem vai acompanhar as minhas alunas? Porque era um concurso para orquestra, então eu teria que tocar o segundo piano. Sim. E as 3 viajaram para lá, para Belém. E eu fiquei Órfãs de operando. professora. Aí arrumamos, né, alguém que fosse acompanhar, foram maravilhosos. Mas assim, você acredita que eu tava... Você fez cirurgia? Fiz cirurgia. Foi mas sério? A cirurgia foi tão, assim, importante pra mim, porque na hora que eu fui fazer a cirurgia, quando eu tava me recuperando no quarto, eu tava passando no YouTube as provas, ao vivo no YouTube. Eu assistindo a prova, aquilo foi tão bom pra mim, por quê? Pra distrair a minha mente, assistindo a prova das meninas, torcendo por elas, eu distraí, porque eu tava... Realmente era um processo de reconstrução das minhas 2 mãos, né? Sim. E aí, quando veio o resultado, olha, foi assim incrível. Qual é o resultado? Tinham mais de 90 candidatas. Na final, tinham pessoas de nível muito alto, professores, que era um concurso que não tinha limite de idade. Tá. Eu preparei as meninas, você via as meninas, a Sara estava com 12 anos, a Olivia com 13, a Patrícia com 15. Falei, meninas, vão participar, mas é só com adulto, não vão ganhar nada não, tá? Chegou lá o resultado. 2 primeiros lugares, que era a Patrícia junto com a Olivia em primeiro lugar, e a Sara ficou em terceiro. Aí nisso as mães fizeram uma chamada de vídeo, aí eu, a Jane lá operada, toda sensibilizada. Quando falaram o resultado, gente, eu fiquei tão emocionada. Aí a maestra Lígia Amadio entrou na chamada de vídeo. Aí o nosso trabalho é muito sofrido. Às vezes a pessoa de piano, ninguém valoriza muito, né? Ela fala assim, Jane, eu quero te conhecer. Aí eu me senti tão... Eu quero saber que professora é essa que tem uma escola de piano, assim, que faz um trabalho que você vê que 3 alunos conseguirem premiação no concurso, no mesmo concurso, você tem uma escola muito sólida de conhecimento musical profundo. Você tem um nível refinadíssimo. Aquilo, eu me senti tão assim, eu estava numa fase frágil, operada. Fragilizada emocionalmente, e às vezes a pessoa de piano, ninguém lembra da gente, ninguém lembra. Não lembra mesmo. Não lembra, né? E ela lembrou. Então, quando a maestra Lígia Amadio falou isso pra mim, eu me senti assim, gente, nós professores de piano, nós temos também valorização. Sim. Então, eu me senti honrada. E assim, independente de ter só o ganhar em si, mas eu me senti assim... valorizada por alguém. Então aquilo foi um marco pra mim, sabe? As minhas ganharam, mas não foi isso, foi a maestra reconhecer que o professor de piano tem seu valor e elas estão tocando bem porque tem alguém que tem um ouvido muito atento. Então foi muito bom pra mim, assim, pessoalmente, a gente passa muita coisa também triste, né? A gente tem umas coisas de ninguém valorizar o seu trabalho, mas a gente já vai lutando por isso, sim, pra valorizar que isso é importante, entendeu? Nós estávamos conversando sobre isso anteriormente aqui nos bastidores, sobre como o nosso trabalho é individualizado e é sozinho. E quanto mais a gente se isola, pior é. Nossa, Nós precisamos de outras pessoas. O ser humano foi feito para conviver em sociedade. E eu tenho falado isso bastante para os meus mentorados também, para os alunos do IBProf. E a gente estava conversando isso aqui, que você se isolar, você não conversar com as pessoas, você acaba atrofiando tudo que você faz. Lógico. E você poderia expandir sendo humilde e aprendendo com os outros. Eu respeitando, né, os outros professores também. As diferenças. Nossa, quando eu venho aqui em São Paulo, né, quando eu vou no concurso, eu vejo assim, encontro a Iraceli, gente, que maravilhosa o trabalho dela, vejo o Pose, são professores que trabalham bastante, você vê assim, a gente tem que, assim, valorizar muito, dar honra, respeito, o Eduardo Monteiro, um trabalho fantástico. Então, assim, eu dou muito valor, respeito muito todo mundo, porque não somos absolutos. Não. E temos que respeitar todo mundo, sabe? E a gente faz o trabalho da gente, mas assim, é sempre assim, poxa, lutando para o piano crescer no Brasil, lutando para que o colega também seja muito bem sucedido sempre. É o que eu acredito, Cíntia.
Porque quanto mais todos os professores tiverem sucesso, quanto mais todos forem valorizados, melhor o nosso trabalho. Olha, então, não é uma competição, não é para trabalhar separado. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Eu fico tão triste quando vai no concurso que lá tem, assim, 3 inscritos. Falei, gente, professor de piano, vamos levar os alunos, vamos estar juntos, vamos preparar juntos, sabe? Vamos preparar, não desanimem, sabe? Porque eu fico triste, eu fico pensando, gente, o futuro do Brasil, o piano, sabe? Entendeu? Eu fico vendo, assim, um trabalho da Araceli, é uma guerreira, gente. Ela vai nos seus alunos, 13 alunos ela leva. Então é inspirador e você tem que, assim, poxa, imagina uma pessoa tão fantástica aí, o trabalho, o pós, que não desiste, está sempre fazendo. São pessoas que estão lá fazendo. E aí depois, quem vai fazer isso depois? É o piano, porque é importante os concursos para motivação, né? Eu vi uma entrevista do Nelson Freire, que eu vi ele falando, que saudade daquelas épocas antes dele falecer, né? Que tinha os concursos de piano, tinha aqueles professores, as classes, professores de piano, aquela competição saudável. Agora tá acabando. Tem que voltar, gente. É assim que começa, né, a valorizar, a fazer de novo, entendeu? Então o isolamento só tem a perder. Só tem a perder. Na minha cidade, isso vem acontecendo. A gente estava conversando isso antes aqui, que tínhamos muitos concursos. Eu vim para concurso em São Paulo quando eu era aluna. Não tem mais ninguém que traz aluno para concurso, tá? E não estão se formando novos professores que façam isso. E isso, gente, é uma rede em cadeia. Porque se o piano iniciante cai, o intermediário cai, o avançado vai cair também. Vai cair. E plateia também. Isso. Plateia para assistir os concertos. Então, é uma rede também de que uma sustenta a outra. Isso. Então, todo mundo tem que estar se olhando. Uma cadeia para poder crescer o piano. Não é só uma coisinha, não. É olhar tudo isso vai refletir, entendeu? Em plateia, em público, etc. Tem que mexer. É uma cadeia, vamos falar agora de negócios, é uma cadeia econômica. Se isso vai acabando, o professor vai sendo menos valorizado, os alunos não procuram já com aquele olhar de isso vale muito, qualquer professorzinho tá tudo bem, porque eu só quero tocar uma musiquinha. E não é assim, né? É um estudo muito sério, é um estudo que realmente tem uma base. Então, essa construção, como você está falando, né, do início, do intermediário, é muito importante. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Vai ter outro episódio com a Jane, porque um episódio só não vai ser suficiente. No próximo episódio, a gente vai falar sobre os cursos da Jane. A Jane tem vários cursos para professores, para realmente formar professores, para que eles estejam atentos a como eles iniciam o ensino com os alunos, como eles vão para o intermediário, como um aluno chega no avançado. Então, ela realmente está investindo nisso para realmente preparar os próprios profissionais, e isso é para a nossa classe de professores. Eu sou pianista, eu posso falar isso com propriedade, porque é para a nossa classe mesmo, para valorizar. Antes da gente encerrar esse episódio e ir para o próximo, você tem mais alguma história? Que eu adoro suas histórias. Alguma história de aluno, de algum pai que chegou duvidando, que não ia conseguir e depois conseguiu? Não, vou contar assim a história do meu primeiro concurso, que é importante, né? Eu era uma Jane novinha, isso tem 25 anos atrás, o concurso Maria Teresa Madeira. Era uma criança, que eu não vou citar nome, né? O pai era italiano. E a criança assim, poxa, uma gracinha, aptidão, assim, vamos fazer um concurso? Aí o pai, vamos fazer o concurso. Preparei ela, uma sonatina de Kulau, uma peça de Francisco Mignone, um bar, muito bem preparada. Lá vai Jane, lá 25 anos atrás, para o Rio de Janeiro. Eu moro em Vitória, para o concurso com o pai e com a menina. Fui junto, né? Chego lá, aí as crianças tocando, e eu vi que ela foi muito bem na prova. Eu tinha visto isso, né? Só que tinha crianças do Brasil todo, tinha mais de 14 candidatos, e às vezes peças mais difíceis, aparentemente, mas não tão bem tocadas. Eu vi isso. Só que eu era Jane de Vitória, novinha. Quem é Jane? Ninguém, né? Chegou lá, aí começou os resultados do concurso. O concurso foi muito bem, ela tocou muito bem. Só que aí começou menção honrosa. Aí não chamaram ela. Teve umas 5 menções honrosas, não chamaram ela. Aí o pai olhou pra minha cara assim, bem feio pra mim, assim, olhou bem feio pra mim, eu fiquei assim, não, tá. Terceiro lugar, chamaram, não chamaram ela. Aí ele virou pra mim assim, em voz alta, tá? Você trouxe a minha filha aqui pro Rio de Janeiro pra não ganhar nada. Eu gastei um dinheiro pra não ganhar nada, nem terceiro lugar. Nossa, aí começou a me ofender ali, gente, é sério mesmo. E eu fiquei assim, ó, fiquei assim, apavorada. Aí veio o segundo lugar, nada.
E ele assim pra minha cara, querendo me matar. Me matar com os olhos, né? Não, é sério mesmo, eu tremendo. Claro. Não, e eu iria embora com eles de carro. Falei, gente, ela não vai ganhar nada, se não ganhar nada, eu posso até ficar aqui. Aqui eu vou de ônibus, de carro, com esse homem eu não vou. Aí veio em primeiro lugar, adivinha? Adivinha, Cíntia? Ela. Ganhou. Campeã. Aí quando ganhou, ele fez assim pra mim assim, eu não esqueço até hoje o olhar dele. Fez assim pra mim assim, ó. Você estava certa. Ela ganhou. Mas aí, você vê, né? Ganhou. Mas aí eu fui embora. O que aconteceu? Não tinha mais como dar aula. Porque ele me ofendeu tanto. Então, tipo assim, se ela tivesse ganho, ela ganhou, tudo bem. Mas perdeu, me ofendeu. Então, tipo assim, ali o relacionamento acabou, né, gente? Claro, Né? É uma pena, né? Foi claro. ali. Então, minha primeira aluna ganhou, mas aprendi uma coisa muito dura, muito assim. Eu jamais levo um aluno para o concurso sem falar assim, ó, vamos participar. Você quer que ganhe? Tem expectativa? Então não vamos. Não vamos. Então a gente não vai. Não vai. Então se eu senti, tinha uma criança que eu ia preparar no passado, uma criança maravilhosa. E eu senti que o pai falou assim, eu tô assim, porque se ele não ganhar, pode fazer mal a ele. Então não vamos. Porque não pode ser assim. Sim. Entendeu? Lógico que a gente prepara com muita seriedade, mas a vida não vai ser assim. Tudo eu vou ganhar na vida. Não, tem que ter preparo para isso, entende? Então foi uma história assim, dura, mas que me ajudou a delinear como seria depois, sabe? Vou preparar com muita seriedade, mas eu não posso garantir nada. Resultado, porque é uma coisa assim, mas eu preparo com seriedade, entendeu? Então foi trágico, mas foi bom, né? Foi bom. Você aprendeu, né? Aprendeu uma, agora sempre vai. Que pena que o pai falou isso, acabou perdendo, mas e uma história também que para mim é muito importante, é de um aluno meu que assim, que era incrível. Tinha uma aptidão, estudou comigo 13 anos, 14, 15, mas era um rapaz assim, sabe? Estudava nada. Chegava na aula, você estudou? Nada. O que você fez a tarde toda? Eu dormi já, né? A tarde toda. Mas era assim, ótimo. A pessoa maravilhosa, mas estudava nada. Mas eu não desisti, eu não desisto. Eu sou muito obsessiva. Eu sei. Todo ano eu pegava o semestre, programa, sonatina, escrevia tudo. Fazia nada. Só fazia uma peça por recital. Nada. E eu insistindo. Tinha masterclass, eu levava assim mesmo. Um dia, 16 anos de idade, ele mudou. Por quê? Porque eu levei ele para um festival, mandei para o festival. Aí, o que ele fez? Ele interagiu com outras coisas, fez um concurso, despertou. O que eu aprendi ali? Se eu tivesse feito, às vezes, um concurso com ele até antes, tinha despertado. Então, que ele despertou, e hoje ele faz faculdade de música, faz USP, entende? Então, você vê que se você tivesse desistido dele, ou de alguma forma, era dura sim, muito dura com ele, dura, mas nunca desisti. Então, ó, não desista dos seus alunos, sabe? Não bote rótulos, porque aquilo ali que você acha que ele, acredite nele, ele pode mudar. Adolescente muda muito, gente. Tem que criar um ambiente. Então, hoje aprendi com isso. Eu vou criar estratégias o mais cedo possível para tentar virar. E não há problema também se não fizer, mas a gente vai lutar para conseguir, não desistir nunca de ninguém. Eu não desisto. Eu sou obcecada de tentar até o último instante, entendeu? Maravilha. Olha, gente, mais motivação do que isso aqui é impossível, né? Se você estiver aí desmotivado com os seus alunos, não sabe como conduzir, qual estratégia, eu acredito que esse episódio aqui tenha te trazido muita motivação e esperança na nossa trajetória como professores. Eu sempre me coloco junto, porque eu também sou professora, muitos anos em sala de aula, então eu senti na pele tudo isso e realmente estar com alguém que nos motiva e nos leva para frente faz muita diferença. Nós vamos ter um próximo episódio aqui que nós vamos falar mais sobre os alunos da Jane, sobre os concursos, e ela vai falar sobre os cursos dela que ela vem ministrando para formar professores, para que tenham realmente essa técnica pianística apurada, esse olhar apurado, saber estruturar os materiais, a didática, a metodologia. A gente vai falar mais aqui no próximo episódio. Vamos? Vamos, será um prazer. Combinado. A gente se vê no próximo episódio. Não sai daqui, que semana que vem tem um próximo e a gente se encontra. Tchau.